Para fazermos a representação de um sistema que se repete ao longo do espaço, nós não precisamos representar todo o material, nós podemos se deter a uma unidade que nós chamamos de célula unitária. E para exemplificar isso, nós vamos começar com um exemplo bidimensional. Reparem aqui no slide que nós temos à disposição peças de cerâmica. Essas peças de cerâmica são muito encontradas principalmente em imóveis antigos. Se nós repetirmos 4 peças, como essas que são mostradas aqui, nós iremos perceber que elas dão origem a uma figura com um formato peculiar. E o formato dessa imagem é repetido. Nós temos uma periodicidade. Reparem aqui nessa imagem que nós temos uma figura que pode ser representada, por exemplo, por essas 4 peças que nós colocamos. Acompanhem aqui o desenho. E observamos facilmente que essa imagem é repetida. Quer dizer, isso é um componente unitário, uma célula unitária. E nós podemos ter outras opções. Vejam, por exemplo, se nós unirmos outros pontos diferentes, nós podemos ter uma outra imagem, e essa outra imagem aqui, quando repetida, também dá origem à mesma imagem final. Isso significa dizer que nós podemos encontrar mais de uma opção de célula unitária. No entanto, nós vamos perceber que aquela célula unitária que mostrar maior simplicidade do ponto de vista geométrico, por exemplo, vai ser a preferida, porque ficará mais fácil nós fazermos a representação de um objeto. Vejamos um outro exemplo interessante. Aqui já não é mais tão simples nós observarmos a célula unitária, mas se nessa primeira figura nós identificarmos alguns pontos em que seja possível encontrar uma periodicidade, por exemplo, marcando aqui o olho desse peixe e ligando esses pontos, nós vamos perceber que essa figura aqui é uma figura mínima que, quando repetida, corresponde à célula unitária. Nessa outra imagem aqui do lado, nós observamos também uma outra célula unitária. Eu vou utilizar novamente como referência os olhos dos peixes e a gente vai perceber que também temos aqui a célula unitária. Vejamos essa imagem aqui embaixo e vamos utilizar a ponta da mão que está sendo apresentada. E reparem que há alguns elementos de simetria que devem ser considerados. Essas imagens são espelhadas. Então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, mas ainda assim, se nós ligarmos esses pontos, nós vamos perceber que há uma repetição. Nós vamos perceber que essas imagens aqui correspondem às imagens que podem ser repetidas, dando origem à célula unitária. Bem, essas informações elas são úteis para objetos em um plano, em 2 dimensões. Porém, quando se trata de estrutura da matéria, nós devemos nos deter no fato que os átomos são as unidades fundamentais. Mas se nós representarmos os átomos por pontos, numa visão mais simples, nós podemos encontrar informações úteis. E nós utilizamos o conceito dos chamados retículos. E nós vamos iniciar a apresentação dos retículos unidimensionais. Reparem aqui que nós temos vários pontos. Esses pontos se repetem ao longo de uma dimensão. E se nós pegarmos apenas um par desses pontos, ou se nós representarmos por um vetor, em que esse A constitui uma unidade mínima que pode ser multiplicada, nós teremos o mesmo conceito de célula unitária que nós vimos anteriormente, só que agora aplicado para um sistema unidimensional. Em 2 dimensões, nós vamos ter um conceito bastante parecido. Reparem aqui nesses pontos, se nós unirmos 4 desses pontos, nós vamos ter uma célula unitária. Nós podemos representá-la por meio de um vetor, representado aqui por R, em que nós temos os componentes ou os vetores iniciais A e B, marcados aqui, reparem, e nós temos um fator multiplicador. Ao utilizar essa definição, nós vamos encontrar algumas ferramentas úteis para compreensões posteriores dos átomos constituindo um material. Ok, mas um átomo é um objeto que está disposto tridimensionalmente, ele está arranjado no espaço, então nós vamos utilizar o conceito de retículo tridimensional. Quando se tratar não de pontos, mas de átomos, portanto objetos massivos que têm um volume que deve ser considerado, nós vamos utilizar o termo retículo cristalino. Então, retículo tridimensional seria o termo matemático, quando você tem pontos, portanto não tem volumes a ser considerados, e retículo cristalino quando nós falamos de átomos. Da mesma forma, nós vamos ter a necessidade de identificar uma célula unitária. Reparem aqui embaixo que nós destacamos o que seria equivalente a um cubo em que estão 8 pontos, ou que seriam 8 átomos. Nós teríamos uma célula unitária cúbica, essa célula se repetiria e seria representada por um vetor, que é o resultado de 3 vetores, que podem ser facilmente associados como os eixos cartesianos. Bem,
Se nós falamos de átomos como sendo objetos que têm volumes a serem considerados, nós podemos fazer diversas formas, nós podemos utilizar diversas formas de representação. Por exemplo, na representação do modelo de esferas, nós consideramos o átomo como uma esfera maciça. Mas nós podemos utilizar também o modelo de pontos, que é conveniente para determinadas situações, ou podemos utilizar o modelo de fração, porque aqui nós temos uma informação real da quantidade de átomos, considerando as frações que estão em células unitárias diferentes, e com isso nós determinamos propriedades tais quais a densidade e assim por diante. Ok? Mas para nós organizarmos essa informação é necessário nós fazermos algumas considerações. Isso pode ser feito se nós classificarmos os retículos cristalinos no conjunto de 7 sistemas. E esses sistemas são denominados com base nas propriedades que nós chamamos de parâmetros de rede, em que nós temos os parâmetros A, B e C e os ângulos entre essas informações. Para exemplificar isso, nós vamos começar abordando um exemplo de uma estrutura cúbica ou de um conjunto cúbico. Nós, obviamente, precisamos imaginar que esse cubo é formado por átomos que estão dispostos em determinados pontos. Nesse caso, os pontos nos quais os átomos estariam dispostos seriam os vértices ou os cantos desse cubo. Nós podemos fazer a identificação dos parâmetros A, B e C baseado nos eixos convencionais, os eixos ortogonais, que seria o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O que nós percebemos é que ao longo do eixo X existe um ponto entre a origem e o momento em que a célula unitária se encerra, que nós temos um valor. Esse valor nós vamos denominar simplesmente de A. Se nós lembrarmos que o sólido é composto por uma célula unitária que se repete, a célula unitária que vier logo após essa que nós identificamos vai ter um comprimento de A ao longo do eixo X. Da mesma forma, ao longo do eixo Y, nós temos um valor, um comprimento, que nós vamos chamar de B. Enquanto ao longo do eixo Z, nós temos um parâmetro que nós vamos chamar de C. Portanto, ao invés de utilizarmos os eixos X, Y e Z, nós vamos utilizar os parâmetros A, B e C, seus múltiplos e submúltiplos, quando for o caso. Reparem que nós devemos considerar também os ângulos formados entre esses parâmetros. Por exemplo, nessa base constituída pelo plano XY, nós podemos observar um ângulo aqui formado. Esse ângulo é um ângulo reto, ou seja, apresenta 90 graus, e nós vamos chamar esse ângulo de gama. Enquanto entre os demais planos, por exemplo, entre o plano XZ, ou seja, entre os parâmetros A e C, nós vamos ter um outro ângulo, mostrado bem aqui, que nós vamos chamar de beta. E, finalmente, entre os planos Z e Y, ou seja, C e B, entre os parâmetros C e B, nós temos um outro ângulo que nós chamamos de alfa, ok? Bem, se nós observarmos aqui nessa tabela, nós temos a representação desses parâmetros que são indicados para representar o sistema cúbico. Se nós utilizarmos outros parâmetros, por exemplo, temos aqui em um sistema tetragonal as mesmas informações, exceto pelo fato que os parâmetros B e C são diferentes, nós teríamos um outro sistema, que é esse que é representado aqui. Reparem que ao longo do eixo Z nós temos um alongamento, ou seja, C vai ser diferente de B, porém A e B são idênticos. E os ângulos entre esses eixos continuam sendo ângulos retos. Se conseguirmos fazer outras variações, nós iremos perceber todo esse conjunto de sistemas, que são 7 sistemas cristalinos: cúbico, tetragonal, ortorrômbico, romboédrico, hexagonal, monoclínico e triclínico. Para as finalidades dessa disciplina, nós iremos nos deter ao sistema cúbico. No entanto, é fácil perceber que, uma vez compreendidas as informações desse sistema, nós podemos extrapolar o conhecimento para os demais. Isso pode ser feito em disciplinas ou cursos mais avançados. De maneira sistemática, nós temos a representação aqui desses sistemas e nós podemos ter uma ideia das diferenças entre esses parâmetros. O que muda é apenas os valores dos parâmetros A, B e C e dos ângulos alfa, beta e gama. Agora, existe uma outra classificação que depende dos subgrupos que são formados a partir desses sistemas. Esses subgrupos são chamados de grupos pontuais. No caso do sistema cúbico, por exemplo, nós temos a possibilidade de 3 grupos pontuais que podem ser derivados quando nós tivermos pontos ou átomos diferentes. E aí nós vamos começar abordando o sistema mais simples, cúbico mais simples, que é denominado de cúbico simples, representamos por CS. E aqui nós observamos um sistema formado por 4 esferas. Eu chamo a atenção para nós observarmos essa informação aqui.
não 4, mas 8 esferas que estão agrupadas, mas nós podemos fazer a representação por pontos, indicando uma esfera menor ocupando um vértice. Quando nós fazemos isso, nós temos a falsa impressão que a célula unitária é constituída por 8 átomos. Na verdade, nós temos apenas frações de cada um desses átomos no interior da célula unitária. Se nós observarmos essa representação, que é a representação de fração, nós vamos perceber que em cada vértice nós temos o equivalente a 1/8. Essa quantidade que está destacada aqui, que está contida em um vértice. Então vejam, se nós temos 8 vértices em um cubo e cada vértice tem equivalente a 1/8, significa dizer que 1/8 vezes 8 equivalem a um átomo. Essa é a quantidade de átomos que está no interior de uma célula unitária, embora ela seja formada por frações de átomos distintos. Mas com isso nós vamos poder, por exemplo, calcular a porcentagem desse átomo que é efetivamente ocupado por átomo, por matéria, e quanto é de espaços vazios. Um outro sistema chamado cúbico de corpo centrado, ele é idêntico ao anterior, no entanto ele tem um outro átomo aqui no interior. Se nós observarmos a representação de fração deles, nós vamos perceber que existem os mesmos 8 1/8, ou seja, nós temos novamente um átomo nos vértices, e nós temos um átomo inteiro no interior. Então, se nós somarmos esses dois átomos, nós vamos perceber que numa célula unitária do tipo cúbica de corpo centrado, existem 2 átomos no seu interior. Finalmente, a gente tem um terceiro tipo, que é o chamado cúbico de face centrada, que contém, além dos átomos nos vértices, também átomos em cada uma das 6 faces da célula. Nesse caso, ao observarmos aqui a estrutura ou a representação de frações, nós vamos precisar de um pouco mais de informações. Nós vamos novamente perceber que existem 8 vértices, cada um contendo o equivalente a 1/8, portanto, um átomo constituindo o total dessas frações, mas em cada face nós temos o equivalente a um hemisfério, ou seja, a metade da esfera, e como são 6 faces, nós temos 6 vezes 1/2 igual a 3, ou seja, no interior dessa célula unitária nós temos 4 átomos. Essas informações são bastante úteis e nós vamos utilizá-las a partir da próxima aula, onde nós vamos falar de algumas aplicações. Eu agradeço pela atenção e até nosso próximo encontro.